Olá, queridos irmãos. Boa noite. Aqui ainda é bom dia, mas boa noite para quando a aula for liberada. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com os irmãos a meditação, o estudo da palavra, aquilo que Deus falou comigo através dessa lição. Aliás, essa lição me deixou numa duplicidade. E eu já vou explicar por quê. Mas eu peço que Deus me ilumine, me dê sabedoria para conduzir nos rumos do pensamento, da palavra, da própria revista, e que a gente possa crescer e que a partir da meditação a gente possa buscar mais subsídios, buscar mais leitura bíblica, mais pesquisa, porque a história dos reis, principalmente os três, né, Saul, Davi e Salomão, são histórias que ensinam muito para a nossa vida. Então eu desafio você a pesquisar mais, a procurar entender mais. Que Deus nos abençoe. Eu queria começar dizendo que a aula anterior que eu dei, ela tinha como título a ascensão de Salomão, né? Foi quando Salomão foi coroado, entronizado como rei, né? E nós temos na história, nesse início da história de Salomão, que me deixou muito animada, nós temos as posturas de Salomão, né? Se você quiser voltar, primeiro, o nosso texto de hoje é 1 Reis 11, mas nós vamos começar com 1 Reis 3. E nós vemos que no versículo 3, 1 Reis 3:3, Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. E aí vem falando sobre o lugar em que ele sacrificava. Aí no versículo 5 fala que em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, em visão, e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Nós todos conhecemos essa história, né? E aí Salomão tem uma resposta. Aliás, Salomão tinha 20 anos. 20 anos, era bem jovem, né? E Salomão responde no versículo 6, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão, de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E aí ele vai falando, né, da gratidão de Deus ter dado a ele essa honra. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo, ele, em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. E aí, na sequência do texto, nós vemos que Salomão pede a Deus sabedoria, né? No versículo 9, dá pois ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna, né? Entenda entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? E essas palavras de Salomão agradaram a Deus. Imagina um filho falando isso para o pai, né? O pai, ó, pode pedir o que você quiser, que eu dou. E ele pede sabedoria? Gente, imagina, né? Ia ficar nem sem palavras, né? Então essas palavras agradaram ao Senhor. E aí Deus fala assim, né? Já que você pediu isso, eu vou te dar todas as demais coisas. Longevidade, riqueza, morte dos teus inimigos, né? E aí Deus no versículo 12 fala, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Gente, eu lembro que no Zoom dessa aula aqui, foi a Gebrim que deu esse texto. A gente conversou um pouco sobre isso. Deus deu coração sábio, que coração é o centro das emoções, é o centro da nossa... a Bíblia trata coração não como o órgão, né, o músculo, mas como o centro das emoções. É assim, o centro do nosso ser, né? Onde estão todas as nossas capacitações de pensar, de amar, de reagir, né? Então Deus deu para ele coração sábio e inteligente, ou seja, Deus deu
duas coisas, deu o âmago do ser sábio e deu inteligência. E inteligência, até na revista fala, na lição, que é a capacidade de analisar, de olhar a situação de cima, de pensar, de não se embrulhar. E isso para mim é tão importante, essa questão de você ser capaz de analisar, de pensar, de não andar junto com os outros, né? Então Deus deu para ele essa capacidade, né? Mas Deus disse para ele, né, no versículo 14, se andares nos meus caminhos e guardares os meus mandamentos, os meus estatutos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias, né? Então, Salomão teve uma experiência única com Deus, única no início do seu reinado. Ele estava com a postura certa, ele tinha feito o pedido certo, ele estava ouvindo ao Senhor, e é muito interessante porque o versículo 3 fala: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. E aí, eu lembro que quando essa aula foi dada, eu estava tão feliz lá em casa. Falei, gente, olha, embora eu já saiba o fim da história de Salomão, né? Mas eu fiquei pensando, gente, que bênção esse início de carreira, de reinado de Salomão. Ele vai crescendo, nós tivemos ele julgando a causa daquelas duas mulheres, né, com muita sabedoria, né, e ele vai crescendo, ele tem oficiais, ele vai... Deus deu a ele a tarefa de construir o templo, né? Davi tinha providenciado de tudo, mas Deus deu a ele a tarefa de construir o templo, e ele vai prosperando, né? Gente, como é que a gente é tão pecador, né? Como é que a gente pode ser? Eu fico pensando, Senhor, bom, peraí, não quero dar um spoiler, não vou. O texto de hoje está em 1 Reis 11. Na aula, a próxima aula agora quem vai dar é a Raquel, que já está gravada, né? Então a minha vai na sequência. Mas no texto de hoje é 1 Reis 11. O título é a idolatria de Salomão. Abram a Bíblia, ou então prestem muita atenção. Ora, além da filha de Faraó, que nós vimos já no capítulo 3 lá, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Agora vê o que vem na seguida, pior ainda. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Deus tinha avisado, né? E agora esse versículo 4 para mim também. Sendo já velho, Salomão morreu com 80 anos. É interessante, né? Porque hoje 80 já não é tão velho ainda, né? No meu ponto de vista. Sendo do seu Zé Luiz também, da dona Lucila também. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora de Davi, seu pai. Gente, parece a história de outra pessoa, não parece? Parece o Salomão dos 20 anos e da sequência da sua vida, em que a sua sabedoria, a rainha de Sabá foi até lá para ver, para checar se tudo que se falava de Salomão era verdade, né? Ela ficou como que fora de si, porque ele tinha organizado todos os rituais, né? Ela fala que eles usavam luvas, que usavam roupas especiais. Tem filme por aí, se alguém quiser ver, tem alguma ideia do que acontecia. Então Salomão foi se desenvolvendo. No começo, lá no capítulo 3, já nos dá uma dica, duas dicas, de que tinha possibilidade de o rumo sair. Ele, primeiro, capítulo 3, diz que ele casa com a filha de Faraó. A filha de Faraó era de que reino? Do Egito. O Egito
que Deus tinha livrado o povo do Egito. Deus tinha feito maravilhas e Deus tinha dito que era para eles não se relacionassem, que eles não fizessem aliança. Eu acho que é Deuteronômio 7. Que fala exatamente isso, que era para eles não entrarem em aliança, que era para eles não voltarem para o Egito. Deixa eu ver. 17. Então, Deus tinha declarado para ele que não era para ele estar, para o povo, né? Na verdade, Deus está falando para o povo, para eles não irem atrás do Egito. E depois eu acho o texto. Mas logo no começo, Salomão casa com a filha de Faraó. O que significa isso? Aliança, poder. Né? Isso é conhecido, né? Que reis casavam com muitas mulheres porque eram alianças de nações, né? Era para ter mais poder, era para ter mais povos em sua volta, para ter mais segurança, para ter mais paz. Mas Deus tinha dito que ia dar tudo isso para ele. Deus disse que ia dar paz para ele poder construir o reino. Deus disse que ia capacitá-lo para fazer todas as coisas que ele tinha que fazer. Deus tinha dado promessas para ele. E ele começa a se encaminhar para caminhos obscuros, né? Eu lembro que quando o Logos esteve aqui, os navios, né, que pregam evangelísticas, né? Eu lembro uma vez que um dos missionários que estavam falando a palestra, ele disse assim que o navio, e não é só navio, mas o navio principalmente, se você colocar os aparelhos numa posição e falar que vai chegar lá, não chega. Porque os ventos, as marés, toda a realidade ao redor muda o rumo. Por isso tem que estar toda hora checando, toda hora voltando. Por isso que tem equipe lá. O avião até que tem mais objetividade, mas o navio não tem. E o que acontece? À medida que a gente vai, abre uma janelinha, abre uma frestinha, abre mais eu não sei o que lá. Quando você vê, tem abriu um rombo enorme. Então Salomão começou, como eu falei lá em 1 Reis 3, primeiro ele se casou com a filha de Faraó. E segundo, ele prestava culto lá no mesmo lugar que lá em Gibeon, né, que nós vimos agora há pouco. Olha lá. Porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Ele sacrificava no mesmo lugar que os outros povos sacrificavam, né? Ele não tinha noção ainda da unicidade, que Deus é único, não era para estar. Tanto é que Deus estabeleceu que ele construísse o trono. Então, ele começou a caminhar nessa direção. E a nossa revista, ela fala que, a despeito de todas as bênçãos, né, experimentadas pessoalmente, estou na introdução, né, e das manifestações da graça de Deus, Salomão deixou que o pecado contaminasse e arruinasse o seu reino, né? Para mim, ficou muito, assim, triste a leitura desse capítulo. O reverendo Ageu, que tem uma mensagem, Ageu Magalhães, tem uma mensagem linda, depois eu sugiro que vocês pesquisem no YouTube, sobre 1 Reis 11, muito elucidativa, muito esclarecedora, né? E ele fala que a inteligência, a capacidade, tudo aquilo que Deus tinha dado para Salomão, depende daquele âmago que nós vimos agora, do âmago do coração estar entregue nas mãos de Deus. Senão todas as coisas vão sendo comprometidas. Então todos os outros centros da nossa vida é comprometida. E para mim foi muito frustrante, porque eu tenho um pouco da ideia de que a pessoa que é mais inteligente para analisar, que é mais capaz, né, que consegue retirar coisas mais profundas,
profundas da Bíblia, que conseguem retirar coisas mais profundas das análises das situações, estão mais preparadas para vencer, né? Para não cair no pecado, para não desobedecer a Deus. Caiu por terra. Foi muito frustrante para mim, foi muito frustrante. O reverendo Ageu, ele fala que esse é um dos capítulos mais tristes da Bíblia. Depois vocês deem uma olhada lá. Porque realmente, depois de tanta bênção, de tanto desenvolvimento, de tanto crescimento, ele não conseguiu se manter perseverante. Deus tinha prometido tudo para ele, Deus tinha prometido, além da sabedoria que foi que ele pediu, né? Deus tinha prometido paz, para que ele pudesse construir em paz, porque o reinado de Davi foi de guerra, né? Deus tinha prometido segurança, Deus tinha prometido longevidade, Deus tinha prometido várias coisas. E ele vai se perdendo, e a sua sabedoria é assustador, é assustador. Se a gente lê Eclesiastes 3, Eclesiastes 3, aliás, é o 2, ele fala assim, a vaidade das possessões, né? Ele fala, disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Olha o versículo 3, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria. Ele entrou por caminhos obscuros e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Ele começou a usar a sabedoria para pesquisar coisas que não eram para ser pesquisadas, né? Ele começou a se embebedar, entrar nesses caminhos para ver o que os filhos dos homens fazem nessas situações. A sabedoria dele se tornou loucura. Eu fiquei tão frustrada com tudo isso, né? Ou seja, a sabedoria não nos livra, essa aqui é a questão, a sabedoria não nos livra de pecar, de nos afastar de Deus, né? Aí ele continua, ele fala que empreendeu grandes obras, edificou casas, plantou, e aí é interessante que ele fala assim, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardim e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie, fiz para mim açudes, para regar com ele o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e tive servos nascidos em casa, também possuí bois, ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Esse versículo é assustador. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Gente, isso aqui parece um bêbado falando na calçada. É muito triste. Aquele homem que Deus tinha dado tanta sabedoria, tanto discernimento, ele perdeu a noção, ele perdeu os limites, né? Ele teve 1000 mulheres. Gente, isso daí na verdade, não é um relacionamento que a gente conhece de casamento. Isso daí eram alianças, né? Que a gente já vai ver, né? E aí ele fala assim, engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim. Ou seja, o que ele queria era poder, era evidência. Aliás, eu creio que uma das coisas que mais corrompem é o poder, né? Tem uma frase filosófica que fala que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. O poder é uma das... Poder, dinheiro e mulher. São essas três, pode pesquisar aí. Poder, dinheiro e mulher. Por que a mulher está nisso, né? Ai, desculpa. Então, ele queria sobrepujar, né? E sobrepujou a todos. Aliás, a revista fala, e a mensagem, as mensagens que eu li fala, as pesquisas que eu fiz, que não houve ninguém como Salomão, de riquezas, de cavalos, de ouro, de prata, e 1000 mulheres, gente. E ele fala, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei.
nem privei o coração de alegria alguma. Ele podia fazer isso, né? A revista mesmo fala assim que podia no sentido de riqueza, né? A maioria de nós não consegue fazer tudo isso que ele quis fazer. Aliás, 99,9999 nunca, né? Ele fez tudo que deu na telha, como diríamos nós, né? Não privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. É muito interessante, ele se cansava com isso. Ele investia a energia dele nessas coisas, né? E isso era a recompensa de todas elas, né? Essa busca. Na verdade, ele vivia um vazio. Ele vivia a busca da satisfação, né? Do interior, que Deus tinha dado para ele quando ele tinha 20 anos. Aqui, o livro de Eclesiastes, os estudiosos acreditam que foi escrito no fim da vida, quando ele estava lá com os 80 anos, né? E aqui ele começa a considerar as coisas, né? E aí ele fala: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então a vida dele perdeu sentido. Na verdade, a vida sem Deus é correr atrás do vento, né? A vida sem a presença, a graça, o amor, a direção de Deus é correr atrás do vento, é se aprofundar em pecados, mesmo que você seja sábio, mesmo que você seja inteligente, que você seja rico, que você tenha todos os bens, não satisfaz a alma, não satisfaz a alma não é satisfeita com essas coisas, só Deus. Agostinho falou isso, né? O famoso Santo Agostinho, ele disse que o homem nasce com um buraco e que só Deus pode preencher, né? E Salomão teve isso, gente. É muito triste, é muito triste. E como é que foi acontecendo todo esse desvio de Salomão? Primeiro, Deus tinha avisado para ele: se você andar nos caminhos, se você guardar os preceitos, se você andar nos caminhos de Davi, seu pai, eu vou te abençoar, eu vou te dar todas as coisas, né? E acontece que ele se desviou da palavra de Deus, né? Ele foi buscando outros caminhos. A sabedoria, isso é muito triste de falar, a sabedoria dele virou loucura. A capacidade, tanto é que no livro de Eclesiastes, se você quiser ler depois, ele fala que ele analisou os insetos, as árvores, os musgos, os não sei o que lá. Ele tinha capacidade para analisar a criação de Deus. E em vez de ele dar glória, ele ficou em si mesmado, ele ficou dentro dele mesmo, ele ficou maravilhado com tudo que ele podia fazer, com a capacidade, a sabedoria dele se tornou loucura. Ele se desviou da palavra de Deus, né? Ele se desviou dos caminhos de Davi, seu pai, né? E aí ele foi indo muito longe, né? Então ele desprezou a demonstração do Senhor e de seu pai, que era para andar nos caminhos do Senhor, ser fiel, que Deus ia abençoá-lo, e passou a viver em franca oposição à vontade de Deus. O pecado de Salomão assumiu contornos evidentes. Seus atos transgrediam diretamente os mandamentos referentes aos reis. É muito interessante, eu estava até procurando aqui de novo, o Deuteronômio 17, que até eu citei agora há pouco para vocês, tem assim, a eleição e os deveres de um rei. Já li Deuteronômio várias vezes, gosto desses livros aqui, e nunca tinha reparado aqui que quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim, né? Aí ele fala: estabelecerás com efeito. Ele está falando para Moisés, são as orientações primórdias, né? Está falando para Moisés. Então você vai estabelecer um homem que seja entre teus irmãos, né? Que seja do povo. E aí o versículo 16 fala: porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito. Era aqui que eu queria aquela hora. Não fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Gente, Deuteronômio 17:17. Deus tinha dado uma ordem expressa
500 anos antes, estava dando para Moisés. Mas Salomão foi criado com Natã, foi criado na lei do Senhor, né? Porém, o rei não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, porque o Egito era dono dos cavalos mais poderosos, né? Pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata e ouro. E vai escrever na sequência, para escrever, quando se assentar no seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos levitas e sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. Deus tinha ensinado tudo direitinho. Deus tinha falado como que o povo, que o rei permaneceria nos seus caminhos. E Salomão se desviou dessa leitura da palavra, dessa fidelidade aos preceitos, aos mandamentos do Senhor, né? Então, o primeiro problema de Salomão foi esse, desvio da palavra de Deus, é o item 1 da revista. Esse é um perigo que nós corremos, né? Quando a gente começa com os nossos achismos. Eu acho que isso não é bem assim. Aliás, a pregação do reverendo Ageu fala isso. Deus tolera esse pecado, isso aqui não é tão importante. Aliás, o reverendo Ageu fala assim, Deus não tolerava essa questão de ter 1000 mulheres. Deus não tolerou que Davi teve um grupo de mulheres. Deus não tolerava. Pecado é pecado. E Deus não tolera o pecado. Só que Deus sabe que o coração do homem e Deus o suporta, na verdade, mas tolerar, Deus não tolera. E então, ele se desviou completamente de toda a orientação de Natã, da palavra, de se dedicar, né, na palavra, no alimento, para que o espírito, para que o âmago do coração estivesse tão cheio da palavra que as outras coisas que ele fosse fazendo fossem reflexo daquilo, né? O primeiro pecado do desvio dele foi se desviar da palavra. O segundo, no item 2, são alianças reprováveis, né? Ele casa-se com a filha de Faraó, mas ele vai de mal a pior. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? Ele vai de mal a pior. Tanto é que aqui, na sua velhice, fala assim, né? No capítulo 11, que a gente já leu, de 1 Reis. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres. Eu fico pensando, como que alguém ama muitas mulheres? Estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Que mulheres eram essas? Das nações que Deus tinha expulsado de Israel. Que Deus tinha falado para eles não se casarem com elas, não fazerem alianças, porque elas perverteriam o coração. Deus conhece o nosso coração. A gente tem, na verdade, realmente, a gente tem que se centrar na palavra do Senhor, fazer que nem Paulo, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque à medida que a gente vai olhando, acontece que nem Pedro, né? Quando ele está lá no mar tempestuoso e Jesus aparece lá andando pelas águas, Pedro fica lá, Jesus fala, vem. Ele vem, né? Andando sobre as águas. Só o texto fala que ele olha, né? E começa a ver o vento, né? Ele começa a afundar. Assim somos nós. Nós temos que manter os olhos em Jesus. Nós temos que manter os olhos na palavra. Nós temos que guardar a palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. E ele fez alianças com as moabitas, com as amonitas, com as edomitas. Cada povo desse tinha um Deus. Cada povo desse tinha sacrifícios. Todos eles tinham profetisas cultuais que eram, qual é que é a palavra? Cerimônias sexuais, de tudo quanto era tipo, não me lembro a palavra exatamente, mas eram cerimônias de pecado,
de misturar tudo aquilo que é errado, né? Todas elas, inclusive entre elas, tá? As que serviam o Moloque, que a criança era colocada nos braços, né? Era como se fosse um forno, né? Gente, Deus tinha abominado, Deus tinha falado para ele não fazer alianças, né? Ele entrou em alianças, né? Proibidas, que realmente perverteram o seu coração, né? E ele, deixando a sua sabedoria, né? A revista fala aqui na página 61, para quem tem revista. Aliás, a Raquel tem mandado na nossa classe de adultos a lição com todo o material que a gente tem aqui. Ela tem mandado. Então, deem uma olhada aí. Então, Salomão, deixando a sabedoria, Salomão enveredava pelo louco caminho de desprezar a palavra do Senhor. É louco, desprezar a palavra do Senhor. Satanás é tão mentiroso, sagaz, que ele assopra assim: se você desviar, você vai ficar livre, você vai ficar mais feliz, você vai se dar melhor, sua vida vai ser melhor. Esses caminhos são caminhos de morte, né? Há caminhos que ao homem parecem caminhos de vida, mas no seu fim são caminhos de morte, né? E Deus tinha dado essas ordens 500 anos atrás, mas ele conhecia, a palavra de Deus era ensinada. E aqui a revista fala que muitos de nós falamos assim, né? Os tempos mudaram, isso que Paulo falou sobre casamento misto, né? Isso daí é daquela época, né? Agora não é mais assim, né? E começamos a filosofar em cima da palavra, ao invés de a gente se firmar com aquilo que Deus já nos ensinou para nos livrar, né, de situações terríveis na vida, que foi o que aconteceu com Salomão. A gente começa a filosofar: mas não é tão assim. Gente, eu tenho carreira de cristã muitos anos, né? Eu fui para a igreja com 11 anos, eu não nasci no lar evangélico, mas com 11 anos o Senhor me alcançou. E depois, como líder na igreja, depois como esposa de pastor, gente, quantas coisas aconteceram, quantas famílias, quantos filhos, quantas situações por causa da desobediência, de casamento misto, de colocar jugo desigual. Nossa, parece que é pesado, mas não é para o nosso bem, né? E aí, as alianças reprováveis, alianças que ele fez para ganhar poder, para ganhar riqueza, para ganhar, aparecer em todos os lugares, né? A revista até fala: o desejo de beneficiar-se comercial e politicamente se sobrepôs à necessidade de obedecer e agradar ao Senhor. Salomão entendeu que essas alianças poderiam trazer melhor resultado e mais segurança do que a garantia que Deus lhe dera de abençoar os seus caminhos e lhe conceder paz. Amou mais a glória dos homens do que a glória de Deus, né? Esse é sempre o risco que a gente corre, né? Alianças reprováveis, né? Busca de satisfação na carne. Aqui, eu nem sei. A gente acabou de ler o texto de Eclesiastes, né? Ele começou, o pecado dele começou a deixar um buraco. E aí ele começou a buscar satisfação. Daquilo tudo que nós lemos em Eclesiastes 2, né? Em construir casa, construir isso, ter bois, ter riqueza, ter mulheres, ter isso, ter aquilo, né? Fazer a busca da satisfação da carne, né? E ele foi perdendo todas as bênçãos da satisfação da alma. Não existe nada melhor do que estar na presença de Deus, buscando agradá-lo, buscando louvá-lo, servi-lo e receber a graça, receber o perdão, receber o amor. Gente, não tem nada melhor, não tem nada no mundo que se compare a isso, mas Satanás fica lá, né?
E a gente dá ouvidos a Satanás, né? Muitas vezes a gente dá ouvido e depois a gente paga o preço, né? Essa questão dos casamentos mistos, você vê Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, todos pagaram preço alto por essas escolhas. Aliás, a revista o tema dela é muito próprio. Suas escolhas têm efeitos. É muito próprio. Aliás, guardem essa revista. Eu estou dando a última lição, diga-se de passagem, né? Guardem, porque as nossas escolhas têm efeitos, gente. A gente vai pagar o preço. Se forem boas escolhas, nós vamos usufruir das bênçãos. Se foram más, nós vamos pagar o preço. Aliás, lá em Deuteronômio, no final do livro de Deuteronômio, tem a lista, bênçãos da obediência e a maldição da desobediência, se vocês quiserem, né? Então, nós vemos aqui que a gente pode ser atraído aliás, eu gostaria de ler esse texto de 1 João 2, quando fala da concupiscência da carne, né? A concupiscência é a inclinação, é aquele desejo mais profundo que a Bíblia chama de coração, né? Vamos lá, 1 João... Cadê 1 João? Sumiu da minha Bíblia. 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Vocês estão vendo, Salomão? Você está se enxergando? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, essa inclinação de satisfazer a carne, vou beber, foi o que ele falou, gente, que coisa mais doida, eu vou beber até ver a loucura que eu entro nisso, né? Eu vou fazer isso, fazer a concupiscência da carne, né? Aliás, os nossos 3 inimigos, quem lembra, né? Satanás, o mundo e a carne. Cada um, Tiago fala, né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando essa o atrai e seduz. Nós temos responsabilidade, não dá para falar tudo que está nas costas de Satanás, não, né? Então, essas coisas, Senhor, não procede de Deus, mas procede do mundo. E o mundo passa, bem como a sua concupiscência, como a sua inclinação. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João 2, 15 a 17. Então, em Jesus, nós somos chamados para negarmos a nós mesmos, né? Quem quiser vir a mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. O texto às vezes parece tão pesado, né? Tomar a cruz de Jesus. Jesus já carregou a cruz. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Essa cruz de Jesus não é pesada. Essa cruz é do amor, é do perdão, é da graça, é da misericórdia, é de caminhar com Deus, gente. Porque a gente fala assim: nossa, eu vou ter que andar me arrastando. Não é isso, não é isso. A cruz, o pecado já foi pago, tetelestai, está consumado. Você se lembra disso? E quando Jesus disse lá na cruz, está consumado. Jesus já carregou essa cruz. Aquela que nós carregamos agora é a cruz do amor, da graça, da misericórdia, né? De caminhar junto com Deus, e caminhando junto com Deus, junto com o Senhor Jesus, né? Lembra do livro Em Seus Passos, o que faria Jesus, né? Nossa, muito especial, né? Caminhar perguntando para Jesus: esse é o caminho, né? Isaías fala: ouvirás uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Essa orientação, essa palavra de Deus que deve estar na nossa mente, né? E a palavra diz para nós andarmos no Espírito e jamais satisfazermos as inclinações da carne, né? Que a gente lute, que a gente busque, quanto mais cheios do Espírito, né? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão nos vossos corações, né? E sede, nossa, o Senhor nos deixou todo, como deixou para Salomão, deixou tudo para nós, toda a orientação em Jesus. Nós temos todas essas orientações também, né? E
O outro pecado, nós vimos desvio da palavra de Deus, nós vimos alianças reprováveis, nós vimos busca da satisfação da carne e agora a idolatria, né? Nossa, eu fico pensando como o coração de Deus deve ter ficado triste, né? Porque Deus, aliás, gente, Salomão, eu acho que eu falei isso no começo, né? Salomão significa paz, shalom. Natã chamou Salomão de Gedidias, que significa amado do Senhor. Muito parecida com aquela expressão que Deus usou no batismo de Jesus, quando falou, este é meu filho amado em quem me compraz. É muito parecido com isso. Ninguém mais ouviu isso. Salomão foi amado do Senhor, eu fico até arrepiada, né? Foi amado, muito amado do Senhor. E ele ofereceu sacrifício aos outros ídolos. E ele construiu templos para outros ídolos. E ele, as suas mulheres corromperam o seu coração. Ele foi longe demais. Ele tinha possibilidade, ele era muito rico, né? Por isso que o salmista diz, não me des nem a riqueza nem a pobreza, né? Para que enriquecendo não me desvie de ti e empobrecendo não venha te maldizer. Gente, não vão buscar riqueza, poder, glória, fama. Essas coisas nos desviam do caminho. Nos desviam, foi o que fez com Salomão. E para agradar as suas mulheres, ele construiu templos para os deuses delas, né? Então são mencionados templos a Quemos, que são daquelas mulheres que nós lemos em 1 Reis 1, a Moloque, nos arredores de Jerusalém. Mas Salomão fez a mesma coisa para todas as mulheres estrangeiras. Imagina quantos templos Salomão não construiu. Até o reverendo Ageu falou uma coisa, ele falou assim, ele usou material que Deus tinha dado, material humano, riqueza, para construir para outros deuses. Gente, é muito triste isso, né? A revista fala assim, você pode imaginar a quantidade de templos e altares que Salomão construiu em Israel. Aquele que foi chamado para construir o templo do Senhor, agora encheu a Israel de altares a outros deuses. O próprio Salomão cultuou a Astarote e a Milcom. Entregava-se assim à tolice da adoração a ídolos vãos. Gente, Isaías 44, 9 a 11, e depois de 18 a 20, ele fala daqueles textos que falam assim, que o homem vai lá na sua floresta, sei lá, que pega a árvore, uma parte ele faz coisa para fazer fogo, outra parte ele faz um utensílio, e outra parte ele faz um ídolo e adora, né? Essa é a loucura da idolatria, né? Como diz a palavra lá em Jeremias, né, o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só Deus. Por isso que o salmista fala, sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos, para ver se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Só Deus é capaz de sondar o mais profundo, porque nem nós sabemos do que nós somos capazes de fazer. Você acha que Salomão achava que ia chegar nisso? Nem nós sabemos que nós somos capazes de fazer. Se estivermos largados, né, a nossa própria sorte. Aliás, aquele texto dificílimo de Romanos 1, que fala que o povo dele fez ídolos, a imagem de animais, de aves, de répteis, né? E Deus os entregou a sua própria carne. Falou, vocês querem viver desse jeito? Eu creio que a gente vive nesses tempos, né? Então, nós temos que ver se nós estamos levantando ídolos, né? Se nós estamos acendendo velas, né? Se nós estamos dando o melhor de nós, porque tudo aquilo que nós damos o melhor de nós, tudo aquilo que é a coisa que mais nos interessa, é o nosso ídolo. É o nosso ídolo. E até o reverendo Agil fala sobre isso, né? Que ninguém é ateu. Ou você adora Deus, ou você adora a si mesmo. Achei muito interessante, né? Porque a adoração aos outros deuses é adorar a si mesmo, porque aquele outro Deus é a semelhança que você quer. Aquele outro Deus vai fazer do seu jeito. Eu me lembro, lá vou eu com o tempo, né? Eu me lembro, teve uma época que a gente ficou, eu e a Suzana, né, minha filha, em casa ainda, era dia de Santo Antônio, nós estamos agora em junho, né?
E a gente estava vendo uma reportagem do que as mulheres, que Santo Antônio é o santo casamenteiro, do que as mulheres faziam com a estátua do santo, gente. Põe de cabeça para baixo, enquanto não arrumar marido não tira, põe dentro de um saco, tem uma cultura enorme. Eu fiquei pensando, gente, como que você pode pensar que esse ídolo pode fazer alguma coisa para você, se você faz o que quer com ele? É isso que a gente faz, é isso que a gente quer. A gente quer um Deus, um ídolo, que a gente faça o que quiser com ele. A gente dá ordem, que tem, né? Não, eu ordeno, eu sou... Como diria o pastor Nelson, para com isso. Não é nada disso, né? Então nós temos que ver o que mais nos interessa. Estou falando comigo mesmo. I'm talking to myself. O que mais me interessa? No que eu gasto mais o meu tempo? No que eu invisto mais? Esse provavelmente é o meu ídolo, né? E aí nós temos a disciplina do Senhor. Deus não deixou. Vem a disciplina do Senhor, né? No 1 Reis 11:11 fala assim, aliás, se a gente começar no versículo 9, 1 Reis 11:9, a ira de Deus contra Salomão. Gente, nós trazemos ira de Deus sobre nós com as nossas atitudes. Mas Deus, não, a gente traz a ira de Deus. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração no Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Deus aparecer em visão para Salomão. Ele tinha uma experiência mística, ele teve uma experiência pessoal com Deus, tiro mística, pessoal com Deus, ou seja, nem isso ajuda também, porque ele teve a experiência com Deus e mesmo assim ele se desviou, né? E o texto fala, o Deus de Israel que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Quem toma o lugar de Salomão é um servo. Se vocês quiserem ler depois a sequência, é uma história bem diferente. Contudo, não farei nos teus dias por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Então Deus, ainda por amor a Davi, Deus guarda para que Salomão não seja retirado nos dias da sua vida, mas ia ser, ou seja, ele traz consequências para a sua família. Os nossos pecados trazem consequências para a nossa família. Bom que não ia ser na época dele, né? Enquanto ele estava vivo, mas ele trouxe aquelas consequências para as suas gerações, né? O versículo 13, todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho. Uma tribo, eram 12. Uma tribo a teu filho por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Deus, ainda por causa da sua misericórdia, da sua bondade, por causa da sua promessa, da sua aliança com Davi, Deus ainda preserva, né, uma tribo. Olha só as consequências dos pecados de Salomão. Ele separou o povo de Deus, ficaram 10 tribos e 2 tribos. Na verdade, chama de uma só, porque a tribo de Benjamim praticamente tinha sido dizimada. Então ficou só a tribo de Judá que juntou-se com a tribo de Benjamim, né? Então, e eles entraram em guerra entre eles, tinha rei aqui, rei ali, reis, crônicas, que vocês vão ver as histórias dos reis, né? E ele merecia perder imediatamente toda a sua glória, todos os seus bens, todas as suas coisas, né? Mas Deus, ainda por amor a Davi, por amor a sua aliança com Davi, Deus manteve uma tribo, e aí por amor, foi assim porque o amor de Deus é eterno. Estou aqui mais ou menos para o fim. Foi assim porque o amor de Deus é eterno e é baseado na suficiência de Cristo que Salomão foi ainda resgatado. Eu quero chegar aqui nisso, eu sei que já nem sei quanto tempo estava aqui, mas em Jesus nós temos salvação, em Jesus nós temos libertação, em Jesus nós temos nova vida, temos um novo coração. Tirarei o coração de pedra, darei um coração de carne, né?
Os pecados de Salomão não superavam o amor do Senhor por Davi e por Jerusalém, nem poderiam invalidar a promessa do pacto, né? Pela misericórdia de Deus, o reino não seria tirado nos dias de Salomão, nem seria retirado de todo, ficando mais uma tribo com a tribo de Judá. Essa foi a história de Salomão, que o reverendo Ageu fala que é um dos textos mais tristes da Bíblia. E o próprio reverendo Ageu fala, quando você estuda a história de Salomão, você fica sempre com uma questão: e aí, ele foi salvo? Ele está no céu? Esse é um debate, né? Salomão foi salvo, está no céu? Eu conversei sobre isso durante a semana com a Raquel, né? A gente trocou umas ideias e alguns estudos que a gente fez, e esse aqui do reverendo Ageu foi bem claro, ajudou muito. Aliás, depois, se vocês quiserem, eu posso colocar lá no site da classe para a gente. O reverendo Ageu coloca 5 razões pela qual ele crê que Salomão foi salvo, que Salomão está nos céus, né? Primeiro, foi chamado por Deus de Gedidias, amado de Deus, né? Significa que Deus o amou. Eu me lembro de um outro texto que eu acho muito difícil: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Essa é uma outra aula. Isso aqui fala de soberania de Deus. E eu creio que Deus soberano é justo, é reto, é perfeito. Não posso, aliás, Paulo diz assim: quem és tu, homem, para discutir com Deus? Eu não sou ninguém, eu me submeto. Eu acho que é essa a questão, eu me submeto. Deus amou Salomão, filho de Salomão, de Davi com Batseba. Lembra da história, né? Deus amou. E Deus não ama e desama que nem nós, né? Deus, quando ama, ama. Deus amou a Salomão, né? A segunda é que Salomão faz parte da genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1. É muito realmente esclarecedor isso, né? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus escreveu para os israelitas, por isso que ele vai para Abraão, né? E e no versículo 5 está escrito Salmão, que é o nome de Salomão, né? Então, Salomão, não, na verdade é no versículo 7, desculpa, no versículo 7. É porque o Shalom, o Salomão, me confundi aqui. No versículo 7, Salomão gerou a Roboão, e aí vai a genealogia de Salomão. Salomão faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Isso aqui, gente, é uma das principais evidências de que ele está no céu e que ele é do Senhor, né? Que ele é um dos escolhidos. Pronto, falei. E hoje a gente estuda sobre isso. Mas Salomão faz parte da genealogia de Jesus. E Jesus e Deus não ia colocar um ímpio que está no inferno na genealogia de Jesus. Não ia fazer isso, né? 3. Salomão foi escolhido para construir o templo, o grande templo de Jerusalém, que Davi tinha sonhado, né? E ele constrói o templo. Ele é ungido por Deus para construir o templo. Deus jamais usaria o ímpio para construir o seu templo. Deus jamais. Você acha que Deus ia usar um ímpio para construir o seu templo? Não. Deus usou Salomão para construir o templo. Item de número 4, Eclesiastes, que nós lemos agora há pouco, né, das loucuras de Salomão, né, e que ele reconhece que tudo é vaidade, correr atrás do vento na sua velhice, em torno dos 80 anos, né. Eclesiastes foi escrito por Salomão no fim da sua vida. Ele reconhece a vaidade de todas as coisas. E o fim do livro de Eclesiastes
Ele fala: lembra-te, jovem, alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Ele sabia disso, e no fim da sua vida ele reconheceu. E no capítulo 12, versículo 13, fala: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. De tudo que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Ele está falando para ele mesmo, né? Provavelmente, né? Teme a Deus. As consequências, né? Tem o item número 5. Deus garantiu a Davi que seu filho seria disciplinado, mas não seria retirado como Saul. Saul foi retirado. Saul, não vou falar o que eu estou pensando, mas Saul eu não sei não. Mas Salomão, Deus disse que, segundo Samuel, Reis, Crônicas. Estou acabando já. 7, de 12 a 15. Deus está falando com Davi, antes de Salomão, né? Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti. Estabelecerei o seu reino, de Salomão. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Deus está entrando em pacto com Davi, né? Em conselho com Davi, né? O reino eterno. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E agora, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de mim. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Salomão está lá no céu, a gente vai poder conversar com ele. Eu tenho uma listinha que eu quero conversar. Salomão entrou nela agora, sabe? Salomão entrou nela. Então, o que, na nossa conclusão, né? Nós temos que ficar alerta com o nosso coração, com as afeições do nosso coração. Jonathan Edwards fala sobre afeições do coração, que é o âmago do nosso coração. Nós temos que ficar alerta com isso. Opa! Até o reverendo Ageu fala assim: toma cuidado com os pequenos pecados, porque a gente pensa assim, ele até diz que aquele mito de pecados pequenos, pecados grandes, ele é errado. Pecado é pecado. E a gente vai uma coisinha aqui, esse é pequenininho, né? Outra coisa aqui, só que essas coisas vão amontoando e vão crescendo para cima da gente. Quando você vê, você está escravo dessas coisas. Você já fez coisas que você não deveria ter feito. Então, nós temos que estar atentos às afeições do nosso coração. Guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Encher o nosso coração, né? Encher-vos o Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, né? E a gente assim: ai, Senhor, eu queria saber como é que eu faço para ficar cheio do Espírito. A Bíblia já ensinou, estou falando para mim mesmo. Eu queria saber como é que eu tenho mais poder. A Bíblia já falou, é em unidade com Jesus, é orando no nome de Jesus. Eu só posso orar no nome de Jesus se Jesus assinar embaixo da minha oração. Porque se Jesus não assinar embaixo, não adianta você estar orando, que Jesus não vai falar amém para a sua oração, nem para a minha, né? Nós temos que nos apegar com a excelência da palavra. O Salmo 19 é magnífico. Eu quero encerrar aqui com a leitura do Salmo 19. Depois tem uma frasezinha aqui. No versículo 7 fala assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Dá sabedoria aos simples.
Lembra da sabedoria de Salomão, né? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Meus queridos, para nós todos, para mim, né, para cada um de nós, vamos nos encher da palavra, vamos buscar maturidade para não andarmos, como o Tiago fala, que nem a onda do mar, né, indo para lá e para cá, mas caminhando nos caminhos do Senhor, guardando a sua palavra, guardando os seus mandamentos, né, vivendo de acordo com a sua vontade, para que a nossa vida seja abençoada, a vida dos nossos descendentes sejam abençoados, né, para que a glória de Deus seja vista através de nós. E a glória de Deus é vista através de nós, se nós vivemos nos caminhos do Senhor, né? E eu escrevi uma frase aqui do reverendo Ageu. Ele pergunta assim, né, no final: as escolhas que você tem feito hoje vão te aproximar ou te afastar do Senhor? Que a gente possa fazer uma análise. Nós estamos em quarentena, alguns mais de quarentena, alguns menos, né? Mas a gente tem tido mais tempo de a gente analisar as minhas escolhas, aquelas escolhas que eu tenho feito no meu dia a dia. Elas me aproximam mais de Deus ou elas me afastam de Deus? O que eu falo, o que eu assisto, o que eu leio, as companhias, as conversas, o que eu posto, o que eu curto, essas coisas me aproximam de Deus ou me afastam de Deus? Que a gente possa pensar e analisar, e que realmente que a gente possa pensar que as nossas escolhas têm efeitos. Nós vimos as escolhas de Saul, de Davi e de Salomão. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque ela é viva e eficaz como espada de dois gumes, Senhor, capaz de dividir alma e espírito juntas e medulas. E ela nos dá a capacidade para discernir se ela está dentro do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma. E é ela que nos dá vitória sobre os pecados, ela que nos dá vitória contra o mundo, contra Satanás. A nossa comunhão contigo, ó Deus, através de Jesus, caminhando, ouvindo a sua palavra, perguntando o que fazer, qual é o caminho, quais são as escolhas, qual é a tua orientação. Ó Deus, ajuda-me e ajuda-nos a andar nessa dimensão de vida, Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, Senhor, porque Tu és fiel. Tu não podes deixar de ser fiel, é um atributo Teu. Mas nós, Senhor, precisamos da Tua ajuda. Sustenta-nos, toma-nos nas Tuas mãos. Ajuda-nos a andarmos cheios do Teu Espírito, Senhor, fazendo todas aquelas coisas que Tu já nos orientaste. Ó Deus, ajuda-nos, abençoa-nos, guarda-nos, protege-nos, e que possamos ser bênçãos, Senhor. Bênção para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para as pessoas que moram e vivem ao nosso redor, para a igreja, Senhor. Que a Tua glória, Senhor, seja manifesta através das nossas vidas. Ó Deus, cumpre os Teus propósitos nas nossas vidas, Senhor. Nós Te clamamos, e nós Te clamamos na autoridade do Teu Filho, do Senhor Jesus. Amém, Senhor.